Do CaraCast e hoje a gente vai estar falando com uma especialista aqui, ó, ela que é a cara da fertilidade aqui da nossa cidade de Caratinga. A gente está falando com Fabiana Ludigério. Fabiana, seja Oi, bem-vinda ao CaraCast. gente, tudo bem? Tudo bem, Edgar? Vamos Ótimo. lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre fertilidade, que é um tema realmente que está muito recorrente hoje, né? Até mais do que a gente imagina, pela dificuldade de muitos expressarem essa condição de infertilidade. E espero que hoje vamos ter muitos insights aqui com muitos casais que às vezes estão silenciados, né? Sim, é. E uma das coisas que a gente, pelo menos assim, que eu mais vejo aqui, é até a questão do homem, né? Tem essa dificuldade, né, de tá falando sobre isso, é meio que um tabu, né? Porque quando a gente está falando sobre engravidar, a gente está falando não só sobre a mulher ou sobre o homem, é sobre o casal, né? Geralmente você faz tratamento dos dois, né? A minha consulta é para o casal. Então, toda mulher que chega para mim hoje tentando engravidar, a consulta é para os dois. Mesmo que o homem não esteja na consulta, eu entendo que às vezes é porque existe um preconceito, sim, ou ele não quer se expor. Tem mulheres que falam, ai, meu marido tá com vergonha, ele não quer aparecer. Mas também é porque o horário de trabalho não tá junto, né? Mas de toda forma a gente atende o casal, né? Bacana. Eu, por exemplo, conheço alguns amigos que as esposas, né, ficaram durante anos aí passando, tentando engravidar e tal, e achava que ela era, mas depois foi entender que era ele, né? Sim, Então, isso está enraizado mesmo na sociedade hoje, né? Essa questão de a culpa, né, de não engravidar, e eu digo culpa que tá, mas na verdade não é uma culpa, mas a mulher se sente culpada, é sempre da mulher. E a gente sabe hoje que não. Então, pelo menos 30% dos casos de infertilidade, ele é ali do marido, né? Ele é do homem. Eu falo que quando é do homem é dos dois, quando é da mulher é dos dois, porque é um casal, né? Então os dois têm que estar unidos nisso, mas não. E existe sim isso que você falou, ficam anos, anos e anos até descobrirem que na verdade a questão era do homem, muitas vezes por questões que a gente consegue resolver rápido. O problema é que essa mulher ela não tem tanto tempo, né? Então aí quando essa mulher ela vai, realmente depois de 10 anos tentando engravidar, ela vai descobrir a questão é do marido. Às vezes ela já tá entrando na menopausa, né? Enfim, ela já tá com mais dificuldade para engravidar, baixa reserva. perfeito. Acontece. Eu vou iniciar com uma pergunta aqui, que eu achei um estudo bacana, né, pra você estar falando pra gente aqui, em relação ao uso de telas e como que isso pode influenciar, né, na questão de fertilidade. Sim. O uso de tela hoje, a gente sabe que é a nossa bênção, mas ao mesmo tempo é o nosso grande mal, né? A gente evoluiu muito graças à questão da internet e tudo mais, mas junto com isso vieram, a gente sabe que tantos transtornos em crianças e mais em adultos também. E a infertilidade, ela está associada a isso. Se a gente for pensar que os nossos hormônios, principalmente, eles são produzidos à noite, e a saúde, a fertilidade, ela está totalmente relacionada à parte hormonal, nós temos aí um grande problema, porque dormindo cada vez mais tarde, a gente não consegue desligar da tela tão cedo, às vezes a gente está lá na cama, a maioria, quem faz isso? Deitado e respondendo, deitado e fazendo alguma outra coisa. E se a gente não tem um sono reparador, um sono de qualidade, se a gente não tem esse tempo do nosso ciclo circadiano se organizar, a gente tem um prejuízo. Quando a gente fala em homem, por exemplo, né, baixa testosterona por causa da exposição da tela. Mulheres também, por exemplo, progesteronas baixas, impacta na implantação, impacta na fase lútea. Então, sim, a exposição à tela, ela tem sim impactado na fertilidade do casal. Tá, e a gente vai pegar, então, hoje a maior geração do planeta hoje é a geração Z, né? É até interessante que é a geração que menos bebe álcool, né? Menos consome álcool. Não fuma também, não Sim, fuma cigarro comum, né? Mas fuma o vape. sim. E assim, essa geração que tá chegando aí agora, então, eles vão ter sérios problemas, né? Que é tela, muita tela, falta de Sim. sono. Então, eu atendo casais novos também. Então, assim, geralmente eu observo essa questão da baixa testosterona em meninos tão jovens e que às vezes se a gente for pegar um adulto lá, um homem mais lá 50 anos, eu tenho 55 com uma testosterona muito melhor do que um rapaz de 25 anos, né? Tem questões morfologia, muita alteração de morfologia hoje em homens jovens, motilidade, contagem mais baixas. Então, assim, essa geração, ela já está sofrendo impacto e a tendência mesmo, existem estudos que falam, né, que a infertilidade conjugal, ela tende a aumentar a cada ano. 2050 será um nível absurdo de infertilidade. E a gente tem visto isso, e realmente. Se já está agora na geração Z, imagina nos mais velhos, né, lá dos de 40 anos, que já estão mais obesos, né, que já estão mais inflamados. Testosterona lá no pé.
a tendência é piorar. Já começou tão novo assim, imagina quando mais velho. Quando realmente, de fato, decidir ter filho, né? Uhum. Falando em testosterona, qual que é o nível ideal de testosterona hoje para um homem? O que a gente vê, assim, mais a resposta favorável, né? Que seria ideal mesmo, que tá por volta de 600, aí seria ali uma testosterona entre 600 e 700, seria um nível ótimo de testosterona ali para um homem. Mas a gente tem visto testosteronas de 250, 300, e associada a já sintomas dessa baixa de testosterona. Só que muitas vezes o homem ele não sabe nem que a testosterona está baixa, por essa dificuldade maior do homem ele se oferecer para fazer um exame, né? Essa preocupação, infelizmente, com os homens ainda é menor, tem melhorado, mas ainda é menor. Ele já tem sintomas, mas ele não sabe que está relacionado a isso. E quando a gente fala de sintomas em relação à testosterona, quais são? A fadiga, pouca massa muscular, né? Então, assim, principalmente uma massa muscular mais baixa. E o que acontece? Quando a gente tem a testosterona baixa, a gente já tem uma tendência a ter menos massa muscular. E quando a gente tem menos massa muscular, a gente também tem uma tendência a já ter menos testosterona. Porque quanto maior a massa muscular, maior a nossa produção também de testosterona ali. Então, vira um ciclo vicioso ali, né? E que precisa realmente de ter uma mudança de estilo de vida, exercício físico, melhorar a alimentação, diminuir o nível de inflamação para isso reverter, né? Bacana. Quando a gente fala até de academia, semana passada eu ouvi um negócio interessante que eu não sabia, a questão de produção de hormônios. Porque aquele cara que foge de malhar a perna, isso é importante? Para a produção de testosterona, sim, é muito importante. Perna e glúteos. Para a mulher também. Então, uma mulher que ela quer aumentar a massa de testosterona, o nível de testosterona, ela focar bastante em exercícios de nível de membros inferiores é importantíssimo, ajuda muito. É claro que não só o exercício que a gente comentou, mas se ela malha a parte inferior e o homem também, se regula o sono, né? Se a gente tem uma boa produção hormonal durante a noite, diminui o nível de inflamação, de gordura no corpo, a gente consegue converter mais testosterona. Senão, essa chavinha fica mais ligada para o lado mais estrogênico. A gente faz muita aromatização, que converte mesmo essa testosterona em níveis de estrogênio. E isso vai causar essa feminilização do homem, né? É porque quando a gente fala até de malhar pernas, né, geralmente a mulher, ela Mulher já quer focar mais na padrão, né? perna, o homem Agora, já quer focar foge, mais no nível realmente. superior. É muito importante para o Bacana. homem. Agora, falando de suplementação, né? Vamos colocar assim, qual que é a importância dessa suplementação para a questão de fertilidade? Total, total. A gente sabe hoje, e a gente vê muito na mídia isso, né? Infelizmente, suplementação hoje, né? Falando realmente os prejuízos de uma suplementação, eles distorcem muito. A gente sabe hoje que a automedicação, né, no mundo, principalmente no Brasil, é muito alta. Mas uma suplementação, por exemplo, bem indicada, ela é o ponto-chave para a fertilidade. Eu não consigo trabalhar com as minhas pacientes com dificuldade para engravidar sem a suplementação. Graças a Deus, só de nutrição eu já tenho 15 anos, né? Então, eu não comecei a trabalhar, a estudar a fertilidade agora. Então, a nutrição aliada com a medicina, e depois que eu fiz medicina, isso só potencializou meu trabalho, é a alavanca mesmo para a fertilidade. Porque para mulheres que estão com dificuldade de engravidar, que já está com baixa reserva ovariana, ou que tem SOP, endometriose, isso é o ponto-chave. Sempre associado com alimentação, mas a suplementação, hoje a gente tem muitos suplementos excelentes para tratar questões de fertilidade e associado às vezes com alguma medicação quando necessário, claro. Mas a mudança de estilo de vida e suplementação é fundamental hoje. E quais são a suplementação fundamental hoje para a gente estar colocando aqui? Depende. Então, se a gente for pensar, eu vou dar alguns exemplos. Quando a gente pensa numa mulher com síndrome do ovário policístico, né? Existem suplementos como, por exemplo, o mioinositol, que hoje a gente sabe que tem tido muita boa resposta para essas mulheres com SOP, ajudando a regular mesmo o nível ali de abaixando a insulina, diminuindo esses policistos que envolvem o ovário, ajudando a regular ali a menstruação dessa mulher, que geralmente ela tem ciclo irregular, né? Então, a gente vai fazer toda uma correção, coenzima Q10, todas que ajudam a melhorar a energia celular ali a nível ovariana. A gente pode trabalhar também com N-acetilcisteína, quercetina, resveratrol. Então, a gente tem muito ativo bom. E, claro, às vezes o nível de SOP dessa mulher ele é mais intenso e o nível de resistência insulínica é muito alto. A gente pode sim trabalhar com
como a metformina, associar, né? Mas antigamente os médicos faziam o quê? Eles tratavam essa mulher da SOP com o anticoncepcional. E não resolvia, mascarava o sintoma, diminuía um pouco ali aquela expressão, né, de SOP dela, talvez de pelos e tudo, mas não resolvia o problema. Só camuflava. E quando ela decidia engravidar, parava o anticoncepcional, o ciclo ele voltava a ficar irregular novamente. E hoje a gente tem mudado essa questão do tratamento para a SOP. Quando a gente vai pensar, por exemplo, em endometriose, a gente tem que trabalhar muito a questão de antioxidação e anti-inflamação. Por quê? Endometriose são focos, né, de endométrio, que era para estar dentro do útero, mas fica na cavidade abdominal. Então, invade ligamentos importantes, pode invadir ali região ali ovariana, causar aderência ali de trompa, de ovários. E o grande problema da endometriose é fazer o diagnóstico. As mulheres, elas são muito subdiagnosticadas. E muitas usam anticoncepcional, que também camufla. E quando elas param para começar a engravidar, aí que liga o problema. E eu sempre começo a consulta perguntando como que era a sua menstruação quando você iniciou ali sua vida reprodutiva. Porque, né, por que eu pergunto? Já dá um indício pra gente que essa mulher, ela deve ter uma endometriose, não sabe? Ficou camuflada muito tempo ali por causa do anticoncepcional. Então, esses ativos, aí depende. Aí tem muita coisa pra gente trabalhar hoje, muito suplementação. A grande questão da suplementação é o preço. Infelizmente, ainda é muito caro. Então, às vezes, a gente passa ali, se a gente quiser um tratamento bem feito com suplementação, a gente vai gastar R$600 por mês, R$800 por mês. Mas, claro, a gente adequa isso para cada paciente, porque se a paciente para ela fica pesado, a gente vai passar para ela, pelo menos o mínimo, os mais importantes, e a gente sempre pede para reforçar com a alimentação. A gente sabe que para tratamento é difícil a gente chegar em níveis otimizados de vitaminas. A grande questão é essa. Com alimentação saudável para manter uma vida ali, tá ok, a pessoa não precisaria de uma suplementação, mas a nível de tratamento, a suplementação é importante. Quando a gente fala de até uma dieta, né, focada até nessa questão de anti-inflamação aí, Sim. o que seria o ideal? E é a base. Todas as minhas pacientes, elas sabem disso. É a base, não tem como. Eu já falo com a paciente, olha, vamos dar um exemplo. Eu atendo muitas pacientes, por esse motivo também que eu faço pós em hematologia, pela grande quantidade de pacientes com trombofilia que eu tenho hoje, que tem perdas gestacionais recorrentes por causa de trombofilia. A gente passa um protocolo hoje, né, bem atualizado para essas pacientes, um protocolo novo. E aí, o que eu sempre falo com elas, olha, o protocolo tá aqui, porque elas colocam muita esperança nesse protocolo, muita, porque teve muitas perdas e de repente quando descobre e a gente apresenta o protocolo, elas já vêm às vezes de algum grupo de meninas que já fazem o tratamento, depois tá muita esperança. Eu falo, olha, o protocolo tá aqui, mas se você não fizer a dieta anti-inflamatória, se você não seguir essa alimentação adequada, invalida o protocolo, não tem como. Por quê? Foi percebendo, porque hoje só de trombofilia já tem de mais de 400 meninas com trombofilia em um curto período de tempo. Então, eu tenho uma amostragem muito grande. E sempre dá muito certo com as pacientes, sempre. Geralmente, quando começa a vir com algum problema, uma resistência na artéria uterina, alguma coisa assim, eu já sei a dieta. Ai, doutora, não estava fazendo. E antes da gente ajustar a dose de medicação, de enoxaparina, a gente revê lá a primeira alimentação com segurança, pede para repetir o Doppler, melhorar isso e a gente vê uma melhora. Não foi 1, 2, 3 casos, foram muitos. Então, assim, o que baseia essa alimentação anti-inflamatória, então, né? Basicamente, a alimentação anti-inflamatória, ela tem que reduzir tudo que estimula seu intestino, tudo que te traz desconforto ali, que você vê que é um gatilho para você ter estufamento, distensão abdominal. Mas retirar trigo e leite é fundamental. São alimentos potencialmente inflamatórios, né? E se é para ser chamado talvez de terrorismo nutricional, que seja. Eu falo com as pacientes justamente isso. Não tem como, porque o resultado você vê na prática, não tem como. Existem estudos que associam o trigo com a infertilidade, né? Eu não estou tirando da minha cabeça. Então, assim, a gente sabe que para doenças autoimunes hoje tá lá muitos estudos que o trigo é o gatilho para doenças autoimunes. Lúpus, tireoidite de Hashimoto. Eu vejo nas minhas pacientes com tireoidite de Hashimoto, que é uma das grandes causas de perdas hoje gestacional, tá subdiagnosticada. Níveis de anticorpos anti-TPO e anti-tiroglobulina, 1000. E aí elas começam ali a fazer alimentação. Eu tenho lá, vai só caindo. Hoje a gente tá em 60. E se ela não tratasse, o que muitos profissionais fazem? Seu TSH tá alterado, vamos passar o Purana. Não se importam com o anticorpo. O TSH, ele desce, mostrando uma resposta até boa da tireoide, mas o anticorpo continua alto. Esse mesmo anticorpo que ataca a tireoide dessa mulher vai atacar o embriãozinho dele. Por quê?
ataca a tireoide, que é própria da pessoa, reconhece como não sendo, ainda mais um embriãozinho que realmente ele é um corpinho estranho que tá ali, né? Que é o seu filho, mas que ele tem um DNA diferente. E seu organismo vai estar o tempo todo tentando atacar ele mesmo. Então, retirar trigo e leite, para mim, se eu fosse escolher 2 alimentos para fazer a restrição, seria isso. E a gente vê resposta demais. Tanto que a paciente desincha, perde peso depois que retira, é a melhor prova que ela está desinflamando. Então, o glúten seria o grande vilão. Trigo. Se eu for escolher entre trigo e leite, o trigo ele ainda impacta mais. Tá? Mas assim, o leite, por tabela, assim, acaba que muitas pessoas também não toleram bem e inflamam, né? E esses anticorpos, eles são produzidos no intestino, essa que é a grande questão. Então, se eu tenho o intestino inflamado, eu tenho uma produção desordenada de anticorpo. Aí que tá a grande questão, né? Somente das doenças autoimunes. É um probleminha que a gente tem hoje, principalmente no Brasil, porque se eu vou no supermercado, quando você fala sobre trigo e leite, eu vou tirar 95% da prateleira. Não tem. Então, Como assim, que a gente está hoje realmente? A nossa dieta ocidental, e ela foi ficando muito assim, não era, né? A praticidade, eu falo que é pela praticidade, sim. porque ontem um marido me perguntou assim, mas doutor, o que mais que a gente vai tirar? Porque a gente já não tem muita opção. Só que quando eu começo a conversar com o paciente, ele começa a entender que sim, tem muita opção. Só que nos ajude, então. Só que não tão prática. O que quanto seria? você ir lá e pegar uma sacola de pão no supermercado. Uhum. O que eu falo com o paciente, com todos exemplos, por isso que a minha consulta ela demora, porque eu entro até nesses detalhes, não tem como, eu fico dando dica. Vamos pensar, de manhã, alguns exemplos que eu dou. Se o paciente ele vai fazer uma tapioca com ovo, um cuscuz, uma mandioca cozida, por exemplo, uma batata cozida, o próprio ovo, só o ovo, por exemplo. Eu sempre falo, um ovo mexido com uma farinhazinha de mandioca, você faz uma farofinha, tudo isso é refeição. Depois que a gente come, a gente já nem lembra mais. Eu tô satisfeito, não importa muito o que você comeu, né? Só que o problema, mas a tapioca, ela tem alto índice glicêmico. Ok, se você tem problema para perder peso, você precisa de restringir calorias, você vai entrar para um tratamento para contar calorias ali. O nutricionista, hoje eu não prescrevo dieta para as pacientes, eu não consigo fazer o trabalho médico e fazer o plano alimentar, justamente até por valorizar mesmo o trabalho da nutricionista, e eu sou nutricionista, ele precisa, se ele tem dificuldade de passar por uma nutri, eu indico algumas que eu entendo que passam pela mesma raciocínio que eu, de linha de tratamento e tudo, mas a gente tem que entender que o foco aqui da fertilidade não é você contar calorias em si só, é também a qualidade. Então, você precisa de restringir, você vai fazer o tratamento, sua nutri vai contar quantas graminhas lá de tapioca você pode, é outra questão. Mas pensando em qualidade, muitas das minhas pacientes, elas não precisam de perder peso, tapioca com ovo, tudo isso que eu falei, cuscuz. Quando a gente vai pensar, a maior dificuldade são nos lanches. Porque no almoço, se a gente for parar para pensar, arroz, feijão, verdura, legumes, carnes, né? Isso a gente sabe que é tranquilo, é a nossa alimentação. A gente consegue ficar sem um macarrão no almoço. Uhum. Mas se você quiser, hoje você tem um macarrão sem glúten, qualquer supermercado tem. O lanche é o grande problema. E existe uma dificuldade no início, essa dessensibilização ali desse. O trigo ele também causa uma dependência na gente química, mas também emocional, afetiva, né? Aquele pãozinho que a gente comeu a vida inteira. Então, assim, é questão de reeducação. É um dia de cada vez, eu falo. A gente dá umas escapadas, depois a gente volta de novo né? Só falo que não dá, por exemplo, para eu restringir, ficar uma vez por semana eu como trigo. Isso a gente não consegue quebrar esse ciclo inflamatório. Uma vez por mês, às vezes até talvez. Eu falo com umas pessoas, não conta para ninguém que eu falei que você pode comer uma vez por mês, não. Só que, dependendo da paciente, esse espaço tem que ser maior. Mas, assim, no máximo uma vez por mês, para quem tem esse objetivo, é importante a gente restringir trigo e leite e dá. É o que eu falei, o desafio são os lanchinhos. Porque você vai ter que cozinhar uma mandioca, você vai ter que preparar. É diferente de você só pegar e passar uma manteiga no pão. O desafio é a praticidade mesmo, então tem que ter organização. Mas esse mundo corrido que a gente está aqui hoje, né? Tem que se organizar. Uma pergunta interessante que é a seguinte, quando você fala de trigo, está ligado diretamente com o glúten? Porque pessoas estão perguntando aqui em relação à aveia. Eu posso estar inserindo a aveia? Porque a aveia, a maioria hoje tem traços de glúten. Tá, então vamos lá. Principalmente, a gente sabe o trigo, principalmente o brasileiro, ele não tem tão boa qualidade assim, não só assim, claro, o grande vilão ali é o glúten. Mas antigamente a gente comia glúten e não dava nada. Gente, o trigo de antigamente era outro, não é esse trigo. Agora, se você comprar um trigo italiano, você vai ter muito menos desconforto do que um trigo brasileiro. Infelizmente, aqui no Sudeste a gente não tem tanta facilidade, mas no Sul do Brasil, por exemplo, tem uma facilidade enorme de achar trigo italiano, de achar massa italiana.
É para poder consumir à vontade? Também não, porque a gente sabe que o trigo, o glúten é um gatilho. Só explicando que hoje a gente está muito sensibilizado, porque o nosso trigo realmente ele não é mais o mesmo que era. Tem alguns estudos, eles falam que essa modificação genética no trigo aumentou cerca de 300% a quantidade de glúten. O glúten faz o pão crescer, então é mais vantajoso comercialmente falando. A mídia não gosta de falar isso, porque prejudica, mas a gente não pode ficar calado, a gente tem que falar. Quem geralmente está falando ali, ah, não tem nada a ver, sempre tem alguma coisa por trás ali disso, desse incentivo, né? Infelizmente. E pode consumir? Sim, mas tem que ter moderação. E se você tem problema de fertilidade, não, vai te prejudicar. Para a maioria das pessoas, a maioria. Então, o trigo, ele tem essa questão do glúten, sim, que é o principal fator, mas o nosso trigo ele também não é tão limpinho assim. Junto com esse trigo é moído, por exemplo, insetos. E a gente sabe que qualquer alimento que a gente consome hoje tem um nível mínimo permitido de uma partículazinha de um inseto. Gente, isso é feio falar se a gente for para nossa, mas pode ter. Até coliformes fecais pode ter. Os pelinhos de rato. Os pelinhos de rato é permitido, vamos supor, né? Um pelinho de rato a cada tantos quilos. Então, assim, e isso quando chega no nosso intestino também é um gatilho para uma resposta imunológica. Então, se eu tenho aquela proteínazinha ali de um insetozinho que não era para estar no meu intestino, no meu corpo ele fica mais reativo. Ah, então a gente não vai comer nada. Não, a gente só tem que ter consciência que o que a gente sente hoje tem uma fundamentação. E quanto mais a gente consumir mais verduras, legumes, carnes, a gente vai ter menos estímulo, sim, né? Então, não só o glúten, agora você perguntaram da aveia. A aveia para fertilidade, existem aveias sem glúten, na verdade a aveia propriamente ela não tem glúten na composição natural, mas como geralmente ela é processada no mesmo local que processou o trigo, ela é contaminada. Ela tem um nível menor de glúten. Se for a aveia comum, que não é garantida que é sem glúten, eu não vejo impacto assim nas minhas pacientes. Elas conseguem comer até a aveia comum sem ter esse impacto, porque é uma quantidade mínima, é traço de glúten, né? Então não tem que ser tão radical assim. E se quiser comer a sem glúten, já comprar, também pode, né? Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui, é assim, a gente vai estar lidando aqui com perguntas que realmente o pessoal tem, só que tem muita vergonha de estar perguntando. Sim, acontece muito. Uma delas que veio aqui no meu WhatsApp, né, veio de um homem, né, que tem essa dificuldade, às vezes, de estar perguntando, se expor aqui no chat, como que de forma natural eu consigo aumentar meus níveis de testosterona? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Vamos dar uma recapitulada. A testosterona ela é produzida principalmente no período da noite, os nossos hormônios, né? Então, a gente tem que entender, essa semana eu até fiz um post no Instagram falando sobre questões da tireoide. Existem hoje muitas questões subclínicas, né, que não são diagnosticadas de hipotireoidismo. Então, o homem, ele tem até um hormônio da tireoide ali, até ok, só que o TSH, que é um hormônio que faz um feedback ali para regular esses hormônios da tireoide, ele já começa a mostrar níveis mais aumentados. Ainda dentro do valor de referência, muitas vezes, mas que já traz impacto quando você vai analisar, já está com o espermograma alterado. Então, primeiramente, para melhorar a testosterona, a gente tem que tentar entender tudo que está acontecendo com esse homem. Qual que é o peso desse homem? Está adequado? Será que ele não está fazendo muita aromatização? Será que ele não está convertendo muito e está perdendo essa testosterona? Outra coisa, qual que é o horário que esse homem está indo dormir? Como que ele tá, que horas que ele está parando de mexer na tela? Para esse nosso ciclo circadiano ele entender que é a hora de dormir, para ter uma produção hormonal adequada durante a noite. Esse homem, como está ficando o nível de cortisol, ele está muito estressado, o cortisol está muito alto, isso também interfere, gera mais inflamação no nosso corpo. Outra coisa que eu ia falar da testosterona, já falei do nível, da questão do sono, já falei da questão da tireoide, do peso eu já falei. E outra coisa, melhorar a massa magra. Quanto menos testosterona, menos massa magra. Mas quanto menos massa magra, menos testosterona. É uma via de mão dupla. Então, não tem como, tem que sair da inércia. Tem que ir para academia, tem que malhar, principalmente o membro inferior, que a gente sabe que a maior dificuldade hoje dos homens é porque, claro, a gente sempre quer focar no que incomoda mais. Igual a mulher foca muito na questão de pernas. Eu acho que a mulher ainda tem mais facilidade para malhar membro superior do que homem, né? Do que ele malhar membro inferior. Que a mulher, ela também quer fortalecer, ela quer ter aquelas costas bonitas, ela quer poder usar uma camisetinha, né? Mas o homem, ele tem sim, porque às vezes ela usa muita calça ou não importa muito, importa aqui. Então, tem que fazer esse esforçozinho de malhar membro inferior também e alimentação. Eu tenho visto muita resposta positiva nos maridos das pacientes quando eu tenho um que a primeira consulta que ele chegou para mim,
Na verdade, eles já tinham até modificado essa questão de hábito alimentar. Então, a primeira consulta, eu abri o exame, eu falei, nossa, a testosterona tá bem ruim, 250. Aí ela falou, não, doutora. Não, ele mesmo falou, não, tem outro exame aí que eu fiz 30 dias depois, dá uma olhada. Quando eu fui ver, tava em 500 e pouco, a testosterona dele em 30 dias. Eu falei, você repôs? O que você usou aí? Você usou Clomid? E até sobre a reposição, depois a gente tem que falar, porque eu quero comentar um pouco sobre homens repondo testosterona. O perigo disso para fertilidade. Mas, enfim, é uma. E aí ele falou: não, eu comecei a fazer a dieta junto com ela. Eu tirei trigo, tirei leite. Só com a Dobrou. dieta. Só substituindo. Ele nem precisava de perder peso. Ele falou que perdeu peso, tá? Porque quando a gente tira trigo e leite, a gente desinflama, a gente desincha mesmo. Ele falou: não, eu perdi circunferência abdominal, mas eu não mexi na quantidade. E um outro agora também lá do sul, né? Meu outro paciente, eu atendo pacientes só 100% online, então eu tenho paciente, eu tenho amostragem do Brasil todo e de fora. Então, assim, esse era de Minas, esse paciente, próximo a BH. Agora, o outro do sul, ele tava com nível de 300 e poucos de testosterona, foi tipo 450, eu acho, em 30 dias. Também foi uma resposta boa. Não dobrou igual o outro, mas já foi uma resposta favorável. Tirou trigo. Esse já malhava, né? Mas ele falou: não, eu tirei trigo, que eu tinha recomendado, né? Faz uma dietinha junto com ela. E eles ficam super satisfeitos, porque eles veem a diferença, né? Então é muito bom. Esses hábitos, então, melhorar a alimentação, principalmente tentar fazer uma dieta mais anti-inflamatória, exercício físico, malhar membro inferior, dormir melhor, né? E emagrecer. Perfeito. Inclusive, vou até dar uma dica para as mulheres aí, né? Mulher, se o seu marido não tá na academia, obrigue ele a ir na academia, porque Sim. até em relação à questão de vida sexual, né? Isso vai aumentar de uma forma de Melhora, disposição do melhora. homem. Eu tenho relatos de meninas que falam, ele, agora essa semana eu atendi uma que ela falou, meu marido, como que faz? Estava bem baixa, estava 200 e pouquinho. E ela falou, ai, doutora, tá difícil para ter relação, porque ele tá com dificuldade para ereção. Então, assim, disfunção erétil tá totalmente relacionado. E aí você vê, né, na televisão, toma tal remédio para disfunção erétil, vendendo uma coisa milagrosa que não existe, e as pessoas compram. É claro que existe algumas coisas que a gente pode ler, um tribulus terrestre, alguma coisa para ajudar, uma maca, pode. Não adianta, gente, é chover no molhado. Se o paciente não faz a mudança de estilo de vida, vai ficar tomando ali, aí não funciona. Não, poderia até te ajudar a potencializar, se você de fato mudasse o estilo de vida. Mas assim, melhora a performance sexual. Claro, eles percebem isso e a disposição, porque a testosterona baixa tanto em homem quanto mulher causa fadiga, né? Outra coisa bacana é que, por exemplo, eu trabalho aqui no estúdio o dia inteiro, no escritório, sentado o dia inteiro. Sim. E aí, outro dia eu tava conversando com um psicólogo, ele falou o seguinte comigo. Cara, eu tô com dificuldade, tenho que descansar e tal. Tá, mas como que é seu tempo de descanso? Geralmente eu fico descansando, né? Mas como? Deito, descanso, né? Às vezes mexo no celular, vou ver um filme. Tá, deixa eu te falar. Você assiste tela o dia inteiro, né? Você trabalha com tela o dia inteiro. O seu descanso, então, tem que ser diferente disso. Às vezes uma caminhada vai te descansar muito mais, uma academia vai te descansar muito mais. Porque seu trabalho é mental. Então você tem que realmente dar uma descansada nele e trabalhar o seu físico ali. Então. Quando a gente fica muito agitado, muito ansioso, muito ligado o tempo todo, o nosso nível de adrenalina é maior, nosso nível de cortisol é maior. A gente fica sempre naquele alerta, né? Que a gente fala, aquela posição de luta ou fuga, que a gente tem um perigo iminente a qualquer tempo, porque não tem esse momento de relaxar, de desligar. E isso, ficar sempre em alerta, ativa muitas vias que sinalizam ou dessinalizam, não existe essa palavra, mas que não liga essa via de produção hormonal adequadamente mesmo. O nosso corpo ele vai estar preocupado em fugir, ele não vai estar preocupado em regular os nossos hormônios. Então, tanto para homens quanto para mulher. Então, tem que ter esse tempo de descanso mesmo para melhorar esse eixo. Existe um eixo que chama hipotálamo, hipófise e adrenal. Ali regula toda a nossa parte hormonal. Mulheres, por exemplo, que ficam muito ansiosas, muito ligadas, querendo controlar muito, principalmente questão de fertilidade, geralmente têm distúrbios menstruais, a menstruação fica mais irregular ou pouca menstruação, porque o corpo ele está em alerta, ele não sente que essa mulher está preparada para engravidar. Então, ele não vai fazer ela ter uma menstruação regular, porque se essa mulher engravidar hoje, é um instinto primitivo, tá? Se essa mulher engravidar hoje, ela tá em perigo. Como que ela vai ter um filho? Como que ela vai parir uma criança? Se ela tá ali em alerta, se tá acontecendo alguma coisa, e o nosso corpo não sabe essa tensão, porque eu quero muito engravidar. Ele entende como uma tensão, ele entende como um sinal de alerta de perigo. Então, isso bagunça tudo, o eixo hormonal, instintivamente, até pra essa mulher não engravidar mesmo.
Perfeito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta diferentezinha aqui. Como é que funciona esse atendimento lá? De vez em quando você tem muito atendimento de uma vez só, você tem dificuldade, né, com essa questão de atender clientes aí, sua secretária, como é que é lá? Sim, Tem? sim, Então, eu vou te trazer uma solução aqui, que é a Sonax, né, nosso anunciante oficial aqui. A sim. gente vai rodar nossa vinheta aqui, eu vou te entregar um brindezinho, né, Tá que eles bom. pediram pra te entregar aqui. Ok, obrigada. Roda pra gente aí, Paulinho. Agora, pronto? Pessoal, mês passado, um convidado trouxe um relato muito interessante da empresa dele aqui, falando sobre atendimento, a evolução do atendimento da empresa dele. Ele nos contou um relato sobre a Dani. A Dani é gerente de atendimento da empresa dele, que é uma faculdade. Cara, a Dani vivia um pesadelo todos os dias. Alunos irritados, porque toda vez que ligavam para a faculdade tinha que passar as mesmas informações para ela. Porque os atendentes, eles ficavam malucos. Eles não sabiam em qual estágio estava cada caso que ligava para lá. Mas aí aconteceu a virada. A gente apresentou para ele a Sonax, a patrocinadora oficial aqui do Caracast. E eles implantaram a plataforma Omnichannel da Sonax lá na empresa dele. E cara, foi impressionante. Porque agora não interessa se o aluno entrou em contato através de telefone, WhatsApp, SMS, chat, tudo fica registrado no mesmo lugar. O atendente vê na tela histórico completo, protocolos anteriores, preferências, a satisfação dos alunos subiu 90%. E a equipe da Dani trabalhava menos estressada e mais produtiva. Como ele mesmo disse, foi a melhor decisão que tomamos aqui para o atendimento da empresa. Tá passando por esse mesmo problema aí na sua empresa? Sonax Omnichannel, todos os canais em uma única plataforma. Não deixe seus clientes repetirem a mesma história. Fale com o consultor da Sonax, é só clicar na descrição desse vídeo aqui, clica no link, você vai ser direcionado direto para o WhatsApp deles, ou você pode ser direcionado também para o site, se você quiser. Você vai conversar com eles lá, vai falar que veio do Caracast, que você vai ter um benefício especial lá, tá bom? Vamos voltar agora pro episódio, que tá top pra caramba. Simbora, meu povo! Volta. Ó, e aqui a gente vai estar fazendo uma perguntinha que foi a mais realizada aqui dentro dos nossos seguidores aqui, foi perguntando o seguinte: a mulher, a posição, né, do sexo, isso influencia na hora de engravidar? Então, é uma dúvida, né? A gente sabe que, assim, quem é tentante aí, né, ela sabe. A gente, assim que acaba de ter relação, não quer levantar da cama. Quando tem relação, quer colocar a perna pro alto, né? Vou ficar plantando bananeira quase, né? Quase que isso. Mas a gente sabe, assim, gente, eu sempre falo com as pacientes, a velocidade que o espermatozoide ele chega até as trompas ali é muito rápido, tá? Tem estudos que mostram que cerca de em 15 minutinhos ele se locomove muito rápido, apesar de ser muito pequenininho, a velocidade é muito grande. O útero também ele não é tão grande assim, o nosso útero ele contrai, ele é pequenininho. Então, não existe uma posição ideal, porque se a gente for olhar, várias mulheres quando engravidaram tiveram posições totalmente diferentes, né? Posição de 4 apoios, de ladinho, vários tipos de posição ali. Mas a gente sabe que o importante, quando o homem ele ejacula, esse esperma, ele já tem uma propulsão, ele já tá mais no final do canal vaginal, né? E tem uma facilidade muito grande de se locomover até o útero. Então, teoricamente, não tem nada conclusivo em relação à posição que essa mulher vai ficar. Tá? Ela pode namorar de qualquer posição que for mais confortável. Agora, mas eu gostaria de levantar a perna e ficar com a perna. Ótimo, se é isso que faz sentido para essa mulher, se ela acha que vai ajudar, faça. A gente tem que fazer o que acha que faz sentido pra gente também, né? Tem que seguir o estilo. Se você acha que você tem que levantar a perna, você levante a perna. Pra ficar Certo. melhor, né? Vai ficar melhor pra você. Agora, em relação à questão da posição, ok. Agora, a qualidade do esperma é muito importante também, né? Muito. E quando os casais vão tentar engravidar, geralmente eles querem fazer toda hora, né? Tá igual o coelho, toda hora quer E fazer não tem lá. necessidade, se a gente for parar pra pensar, né? Mas a qualidade do esperma é muito importante. Principalmente essa questão de locomoção que eu falei. Desde que, por exemplo, esse esperma ele esteja com uma viscosidade adequada, o que a gente tem visto muito. Nossa, ontem eu peguei um exame que tava lá, viscosidade extremamente aumentada. A primeira vez que eu peguei o extremamente aumentada, numa referência. Ou seja, estava muito aumentada mesmo, é o esperma mais viscoso. Então, esse esperma tem dificuldade para se locomover nesse meio. O que leva essa viscosidade aumentada? Inflamação, principalmente, alguma infecção. Então, geralmente, quando vem com a viscosidade aumentada, eu gosto de pedir uma cultura desse esperma,
A gente vê se tem alguma bactéria, alguma coisa assim, algo diferente. Sempre se tiver com uma leucocitose já chama atenção, provavelmente uma infecção. Mas também a inflamação hoje crônica, níveis altos de insulina, né? Enfim, glicemia alterada, colesterol alterado, dislipidemias, um PCR mais aumentado. Então, isso faz ficar mais viscoso, mais grosso e isso impacta, isso atrapalha engravidar. Mas tem que ter meio termo, tipo assim, não pode ser muito viscoso, mas também não pode ser O laboratório vai determinar a viscosidade normal. normal. Mas, por exemplo, em relação à questão de fazer toda hora, todo dia. Aí, em relação à frequência, o que que acontece? Muitas das minhas pacientes e muitas mulheres que querem engravidar hoje, elas fazem o testezinho de ovulação, que é o teste de LH de fitinha, ou faz o rastreio de ovulação, né? A ultrassonografia seriada para poder ver o dia que vai ovular. Se é pelo testezinho de ovulação, lá a fitinha que dosa o pico de LH no corpo da mulher, que é o hormônio que faz romper esse folículo, que vai liberar o óvulozinho, eu falo para as meninas, teve o pico de LH hoje, você vai ovular nas próximas 24 a 48 horas. Então, eu sempre oriento, pegou o pico de LH, ou de fitinha, ou da carinha feliz, que a Clear Blue tem uma da carinha feliz, namora no dia e por mais 2 dias a gente já garante, pensando que se eu namorar hoje, esse espermatozoide ele ainda vai sobreviver pelo menos mais uns 2 dias. Tem estudos que falam até 5 dias, mas qual que é a qualidade desse espermatozoide também? A gente não consegue garantir a vitalidade dele. Então, namora no dia, namora no próximo e no outro que ainda é uma janela possível de ovulação. Então, se você ovular daqui a 48 horas e você namorar daqui a 48 horas, você sabe que seu espermatozoide ainda vai viver mais um tempo, ainda que dá tempo de pegar esse óvulozinho aí. É tudo muito rápido. Então, e eu sempre falo, quando uma mulher ela é orientada por algum profissional, namora todos os dias no mês, ou namora dia sim, dia não. Isso é um grande erro. Não que não possa namorar, é saudável o casal ter essa relação, mas é porque quando isso acontece, quando a mulher ela não sabe o que ela está fazendo, ela não conhece seu ciclo. O grande problema é que as mulheres hoje elas não conhecem seu ciclo menstrual. Elas não sabem quando ovulam, elas seguem aplicativos que muitas vezes mostram uma data errada de ovulação. Muitas não estão engravidando porque está namorando na data errada, né? Então, namora um dia sim, um dia não. Mas como assim dia sim, um dia não? Se ela acabou de menstruar, ela não tá ovulando. Se ela já ovulou no final, ela já não tá ovulando de novo, já passou. O que adianta você namorar um dia antes lá da menstruação? Você vai engravidar. Existe a janela certa. Então, é entender como que é o seu ciclo, namorar na data correta e também não deixar para namorar só no período fértil. Porque aí você vai ficar naquela tensão. Eu tô namorando só para procriar. E existem estudos que até falam, a tuba uterina, ela pode ficar mais contraída nesses momentos. Você tá muito tensa, preocupada em namorar por obrigação. Então, passa por tudo isso. Fertilidade é bem complexa. É porque tem algumas pessoas perguntando aqui em relação à questão de abstinência, né? Que você tem que ficar um tempinho a Eu mais. peço uns 3 dias antes, eu falo assim, tem a sua vida sexual ativa normalmente, mas uns 3 dias antes do pico de LH, faz uma abstinência. E a mulher, com o tempo, ela começa a saber qual que é o seu ciclo. Nosso ciclo menstrual, geralmente é muito fixa as datas. A não ser que a esteja totalmente bagunçada, mas é muito fixa. Então, ela já tem uma previsão, ó. Provavelmente, eu vou ter o meu pico de LH no 13º dia do ciclo. Então, uns 2 dias antes aqui, a gente vai fazer uma abstinência assim, para ter mais volume de espermatozoide. É importante você não esgotar a fábrica, né? Não quer dizer que se você namorar todo dia, não vai dar certo. Mas aumenta as suas chances de você fazer uma abstinência uns 3 dias antes ali e deixar juntar um pouquinho de espermatozoide, né? Ok. Em relação à questão do zinco, tô perguntando aqui também, qual que é a importância do zinco, né, para fertilidade, o zinco, vamos falar assim, eu comentei que a fertilidade ela passa desde a tireoide até, né, passa por todo o nosso corpo, tudo isso converge numa fertilidade ótima. Então, se a gente for pensar, por exemplo, zinco para qualidade de saúde tireoidiana, ele é importante. A gente sabe que o zinco é um dos minerais que estão ali ativos nessa questão de produção de hormônios tireoidianos, de saúde tireoidiana. Consequentemente, a gente vai ter uma melhor produção de progesterona a nível ali ovariano, né? Por essa regulação hormonal. Mas o zinco também ele está muito presente em todas as células, né? Mas na questão ovariana, o zinco também ele é muito presente. Então, suplementar zinco, ele ajuda muito na qualidade lá dos óvulos. Aí a gente tem outros ativos, igual eu já comentei, que eu acho que tem até pergunta sobre isso também, sobre outros ativos que juntamente com o zinco também fazem parte desses minerais, desses ativos, desses antioxidantes para melhorar a qualidade ovariana. Então, sim, o zinco é um mineral importante para a saúde ovariana e para a saúde tireoidiana também. Aí meio que vira um bem bolado ali, né? Uhum.
Agora, doutora, eu tenho mais do que 40 anos, estou querendo engravidar. Quais são as melhores dicas? O que eu posso fazer e o que eu não posso? Ah, tá. Só um minutinho, deixa eu voltar. Você Sim. me pergunta, porque o do zinco que é uma coisa bem importante. Quando a gente pensa em zinco também, eu vou dar essa dica. É importante a gente avaliar sempre o cobre, tá? Eu vejo muitos profissionais pedindo zinco. Também não tem essa noção que, para a fertilidade, a gente precisa de ter uma relação ótima de zinco para cobre, próxima de 1 para 1. A gente não consegue colocar igualzinho, por exemplo, 100, um nível bom que eu gosto de zinco é 100, mas tipo, 100 de zinco, 100 de cobre, a gente não consegue. Mas às vezes a mulher tá com 130 de cobre, 70 de zinco. Para regulação hormonal ali, é importante a gente ter uma relação mais próxima, faz todo sentido. Aí eu vejo muitas pessoas suplementando cobre e zinco. Se o zinco tá baixo e o cobre tá alto, você vai aumentar mais nessa distância de um para o outro. Raramente tem que suplementar cobre para paciente, geralmente o cobre é bom. Então tem que tentar diminuir essa diferença do cobre para zinco, melhorando essa relação de um para o outro. O zinco também é importante para o homem, né? Sim, totalmente. O esperma. Pra muito selênio, zinco, vitamina C. Agora pode perder. Aí a outra é sobre a questão de 40 anos. Eu tenho 40 anos e estou querendo engravidar. O que eu posso fazer e o que eu não posso? Então, Dicas. e aí já vai chegando uma fase que as mulheres elas já vão ficando desacreditadas. Eu ontem atendi uma de 43 anos, grávida, a gente fez todo, né, o acompanhamento e a gente pegou positivo. Vai ficando desacreditada. Os profissionais, eles não têm empatia muitas vezes com essas mulheres. Os relatos que elas trazem pra mim, elas choram, porque por que você tá tentando engravidar? Você já tá com 40 anos. Por que você não tá... Por que você vai tentar engravidar só agora? Poxa, às vezes essa mulher tá 10 anos tentando engravidar, ninguém ajudou ela. Ela chegou aos 40 anos tentando engravidar. Porque ela começou nos 30 e ninguém conseguiu ajudar. Independente disso, independente se hoje, justamente nos 40 anos, ela decidiu, não, eu fiquei com vontade de ser mãe. Não é impossível, é super possível. Hoje, cada vez mais, com esse entendimento que a gente tem de como a gente tem ativos hoje que ajudam a melhorar a qualidade do óvulo, principalmente, uma mulher que está tentando engravidar hoje com 40 anos, se ela já está tentando engravidar há mais tempo, provavelmente ela passou por muitas negligências, assim como muitas das minhas pacientes. De não ser solicitados exames adequados, não sabe como que é a trompa dessa mulher, não sabe a qualidade do endométrio dessa mulher, só faz ultrassonografia, tá tudo normal. Ah, tá tudo normal. Essa normalidade hoje é que tá deixando muitas mulheres aí 3, 4, 5, 6 anos tentando engravidar, ouvindo que tá normal. Então, quem tem 40 anos hoje e está tentando engravidar tem que entender que ela precisa descartar todas as possíveis alterações que levaram ela a tentar engravidar até os 40 e trabalhar a qualidade de óvulos. Muito. O mais preocupante hoje com 40 é a qualidade do óvulo. Do óvulo. A boa notícia é que hoje a gente tem como melhorar. Uma prova de que a gente consegue melhorar essa qualidade de óvulos, né, de mulheres com 40 mais, é o próprio antimoleriano, que é um hormônio que ele mede a reserva ovariana dessa mulher. Só que o antimoleriano, ele não expressa só quantidade. Então, às vezes, uma mulher pega uma baixa reserva ovariana, lá, um antimoleriano baixinho, ela pensa, poxa, eu tô com baixa reserva ovariana, eu tenho poucos óvulos, mas na verdade não é isso que abaixou a reserva. Na verdade, ele tá baixo, o antimoleriano, é por causa da qualidade. Por quê? Como a gente sabe disso? Não é raro pacientes que dobram o antimoleriano depois de começar a trabalhar a qualidade de óvulos. O paciente com antimoleriano de 1 passar para 2, de 0,3 passar para 0,5, 0,6, né? Então dá para engravidar, mas passa por toda aquela questão de mudança de estilo de vida e de qualidade de óvulos, porque senão ela pode ter uma alteração genética sim, uma gravidez não evolutiva, né? E que aumenta muito a chance de quando a gente trata isso. Essa que eu achei sensacional. Doutora, uso anticoncepcional a vida inteira e quero engravidar. Isso vai influenciar na hora que ela for começar a engravidar? Depende. Não o fato de ter usado o anticoncepcional a vida inteira, mas o fato do que ela fez durante essa vida inteira. Como que era a alimentação, como que era o estilo de vida, como que é a qualidade dos óvulos dela, porque ela ter usado o anticoncepcional não impediu ela de perder a reserva dela, né, de diminuir também a qualidade. Então, não tem problema. Muitas mulheres, elas param de usar o anticoncepcional e no próximo mês ela já engravida. Algumas demoram mais para regular esse eixo. E mesmo assim, ela tem que entender que ela pode ter uma endometriose que estava camuflada, que vai deixar o endométrio dela menos receptivo. Ela pode ter uma endometriose que piorou a qualidade dos óvulos dela e ela não sabe que tem endometriose porque ela nunca teve cólica, porque ela sempre usou hormônio, que camuflou isso. Entre outras coisas, essa endometriose pode ter obstruído as trompas dela, ela pode ter tido alguma endometrite ali, alguma inflamação uterina que vai prejudicar. Então, a preocupação não é o fato de ter usado anticoncepcional, é o que aconteceu com a saúde dela durante esse tempo até agora, né?
Falando de endometriose, quais são os sintomas? Porque tem muita mulher que hoje tem isso e às vezes nem sabe, né? Sim, muitas mulheres hoje. A endometriose ela é subdiagnosticada mesmo, muitas mulheres, né? Pela normalização da dor. Toda menina cresceu achando que cólica era normal, né? Eu atendi uma paciente que porque ela tá em negação. Tudo que falava assim, mas eu acho que não tem endometriose, que eu consigo engravidar. Ela teve perda. Então, sempre. Não, mas a endometriose ela pode causar perda também. Não é só dificuldade para engravidar. Não, mas eu acho que não é, porque eu tenho cólica leve. Tudo bem, pode ter cólica leve também. Aí, você tem estufamento abdominal? Tenho, então. Você tem mais um sinal de endometriose. Você tem dor na relação? Tem, mas é quando eu tô perto do período menstrual. Não, mas sabe por que que tem isso? Porque talvez essas queixas ela já levou para um profissional e o profissional já diminuiu essa preocupação dela. É justamente isso que eles falam. Eu tenho dor na relação, mas é quando eu vou menstruar. Então é porque você tá próxima de menstruar. Gente, sério, e acontece. Eu tenho cólica, é leve. Como que é? É leve. Não, tudo bem, é leve. Eu tenho escape antes da menstruação. Quantos dias? 1, 2 dias. Não, então, sabe? E eu atendi essa paciente ontem. E eu falei, olha, você tem todos os sintomas clínicos. Já dá pra gente fechar seu diagnóstico aqui. Não precisava nem de exame. Então, assim, a endometriose, ela é muito traiçoeira. Ela pode tanto fazer a mulher nunca ter um positivo, sem um tratamento, sem uma cirurgia de endometriose, quanto ela pode ter falha de implantação. E às vezes vai achar assim, não, é endometriose porque eu engravido. Essa minimização da dor da mulher é o mal de tudo que está acontecendo hoje na fertilidade. As mulheres, elas sempre foram silenciadas na dor dela, nas queixas. Então, isso é muito sério, né? Então, e isso custa um sonho da mulher. Às vezes ela vai ficar anos. O que mais me dói, Edgar, é quando eu chego para fazer um atendimento uma mulher, por exemplo, de 48 anos, não é raro, tá? Tentando engravidar. O FSH, que é o que vai mostrar pra gente como também tá essa expectativa dela continuar menstruando ou de entrar na menopausa já tá alterado. Ela já tá tendo ali falha ali na menstruação dela e ela quer engravidar. Aí eu chego para perguntar para ela, ela tá 10 anos tentando engravidar. Aí eu começo a perguntar, você já fez uma esterossalpingografia? Como que é? Nunca fiz. E elas choram às vezes, porque eu falo assim, mas como que deixaram você chegar até aqui 10 anos tentando engravidar sem ter feito essa esterossalpingografia? E na conversa eu falo, olha, eu acho que você tem endometriose também. Aí chora. Essa foi recente. Doutora, eu tô cansada já. Eu já tô esgotada. Eu entendo. Eu falei, não, eu sei. É pra tá mesmo. Sabe, é muito doloroso você descobrir que você pode ter a resposta que você queria ter tido há 10 anos e hoje você não tem mais tempo. É muito doloroso. E isso acontece todo dia, né, nas consultas. Inclusive, eu trabalhei com uma ginecologista aqui e tem um relato bacana que ela pegou uma paciente que ela tinha cólicas, né? E ela sentia dores na relação durante a vida inteira, né? E quando ela foi nessa ginecologista, ela relatou isso, e aí eles diagnosticaram ela, né, com endometriose. Sim. A gente sabe que dor na relação não existe só por causa da endometriose. Sim. Até uma ansiedade, a gente chama essa dispaneuria, ela pode acontecer por vários motivos. Tem mulheres que ficam muito tensa, muita contração ali, até mesmo no momento propriamente dito, da relação, por qualquer motivo que ela tenha em relação a esse ato sexual ali, mas é um grande sinal ali, sabe? Tem que ser levado em consideração. Não é normal, né? Alguma coisa tem que ser feita, porque... Chama atenção. Chama atenção. Essa dor a gente tem que sempre tentar correlacionar, descartar. E é aquela questão, né? Quando vem um exame que não achou nada, também... então porque não tem. Não sei. Tá? Nem sempre. A gente aprende na medicina, ou pelo menos deveria aprender, ou pelo menos na minha faculdade, eu escutei essa faculdade inteira, eu sei que nem todos valorizam, mas a clínica é soberana. Acho que a maioria dos médicos já escutaram isso, só que muitos profissionais, eles esquecem disso, eu acho. A clínica é soberana. Você não trata exame. Você não trata exame, você trata paciente. E é por isso que a gente não tem que seguir valor de referência de exame. Valor de referência, sim, é um parâmetro, porque para muitas coisas você tem que se basear mais ou menos, porque você tem um limite ali, terapêutico e tudo, mas você sempre tem que tentar otimizar, porque hoje um valor de referência é a média de uma população, assim que faz. Qual que é o valor de referência para a vitamina D? A média da população está entre tanto e tanto. E essa população está saudável? Essa população, ela tá com o intestino saudável? Ela tá inflamada ou não? Ela tá se expondo ao sol ou não? Como que tá a alimentação? Não tá, gente. Então, a gente tem que tentar otimizar.
E está mudando. E é engraçado a gente ver porque a gente passa por isso. Né? A gente que é nutricionista, a gente que faz mais a medicina integrativa, às vezes a gente é meio que ridicularizado no sentido de vitamina. Ai, pra que uma vitamina D em 60? É um absurdo isso. Para quem não sabe o que está fazendo, para quem não está suplementando vitamina K junto, para quem não está associando essa vitamina D com o nível de paratormônio, para saber a segurança desse nível que você vai chegar. E aí, eu fui no congresso de imunologia agora, tem 2 semanas lá em São Paulo. E aí, quando você vê os profissionais que eram mais céticos em relação à vitamina, suplementação, falando assim, vitaminas D para fertilidade, níveis de 60, 70, oi? Falei, como assim? Esse tipo de profissional que antes estava muito focado em medicação, é colocar embrião lá, é só... E falando de vitamina D de 70, porque tem estudos surgindo isso que a gente já falava há muito tempo. Durante a faculdade, Edgar, fazer a faculdade e ver muitos profissionais ali, muitos professores com a mentalidade só ali acadêmica, do livro e tudo lá, claro, muitos profissionais bons, mas assim... Em relação a vitaminas, é claro, não é todo mundo, ninguém consegue saber tudo. Eu sou nutricionista, então eu tenho essa noção. Você vê um médico debochando de suplementar magnésio, sabe? Você passa por isso tudo durante a graduação. Às vezes, você tá lá e você não quer nem discutir, porque não vale a pena. E você vendo muitos estudos mostrando benefícios da suplementação de magnésio. Você suplementa o magnésio, o paciente melhora uma ansiedade sem uma medicação. Você suplementa o magnésio, enfim... N coisas vão acontecendo ali de positivo com esse paciente. Então, acontece com tudo. E tem mudado. Tem surgido aí novos estudos aí, umas linhas que vêm valorizando mais essa questão da suplementação da vitamina D. Você vai perguntar da vitamina D? Porque eu vou falar dela, que é muito importante. Inclusive, em relação à vitamina D, como as pessoas hoje, elas estão... tendo cada vez níveis mais baixos de vitamina D, esses valores de referência também vão seguindo a população. É isso que vai acontecer, então, infelizmente. Né? Então, o Dr. Moacir, né, ele até faz um podcast que ele até estava falando sobre isso, que isso está cada vez mais baixo, então o valor de referência vai mudando. Olha, é absurdo isso, E como a indústria, né, de medicamentos, elas financiam muitos estudos, né, e a gente tem que pensar que passa por isso também, a gente não vai entrar nesse assunto, mas a gente sabe que também tem muita coisa por trás. É triste ver isso mesmo, que a gente está nivelando por baixo, né? Já pensou quanto mais doente a população, a gente vai continuar seguindo esse valor de referência? Ninguém fala assim, gente, o que está acontecendo aqui, né? Vitamina D, por exemplo, se a gente for olhar, a maioria dos profissionais fala assim, 30 está suficiente. Depende. Para fertilidade, o ideal é acima de 40, pelo menos 40. Só que quando, por exemplo, vamos pensar no paciente que nem está pensando ali em engravidar, nem tem nada a ver com isso, 30. O paciente tem nível de vitamina D em 30 e você melhora essa vitamina D. Esse paciente refere uma dor na melhora de dor muscular, de fadiga, de ansiedade. Eu posso falar por mim, eu não tô tirando... Eu tô falando tá? Quando eu entrei na faculdade de medicina, quando eu comecei em Itaperuna, depois eu vim pra cá. Eu era uma paciente que tinha dor, tinha enxaqueca, eu tinha dor muscular e tanto sintoma que eu sentia. E aí, o que mudou? Uma paciente me fez esse insight, que eu comentei que eu tinha enxaqueca. E ela falou assim, Fabiana, mas você não fez nada diferente lá pra cá? Porque eu não tenho mais crise de enxaqueca. Eu falei, olha, a única coisa que eu falei, ela, você não acha que é nada que você suplementou, não? Eu falei, realmente, meus níveis de vitaminas eram totalmente... E foi justamente quando eu comecei a suplementação, em mim. Eu não tenho mais enxaqueca, não tenho mais dor muscular. O que mudou? Meus níveis de vitaminas mudaram. Isso é um indício. A gente fala que é medicina baseada em evidência. E tá tudo bem, porque você pode fazer um teste terapêutico com o paciente usando uma vitamina, porque você faz um teste, você passa uma medicação cheia de efeito colateral para um paciente, sem ter certeza se aquilo vai dar certo. Por que você não pode testar uma suplementação vitamínica ali com segurança, né? Então, a gente está falando que a mídia, ela faz esse sensacionalismo em relação à suplementação errado, porque tem que ter um adendo, que a suplementação bem indicada, ela pode salvar uma vida, ela pode trazer um bebezinho, então é sempre importante de valorizar. Então, níveis ótimos de vitamina D hoje para fertilidade, elas são questionáveis, ela tem que ser maior que 40 e dependendo da condição dessa mulher, ela tem que ser até mais alta, se ela tem uma doença autoimune, se ela tem uma endometriose, tá? Inclusive, eu fiz meu exame, a minha vitamina D tá baixa, a minha D3 tá baixa. Então, assim, trabalho escritório o dia inteiro, né? Os meninos aqui, como. isso é realmente complicado, né? Então, eu imagino que a população tá toda assim. Sim, e infelizmente, se para de suplementar, ela despenca. Então, tem que, sim, resgatar essa vitamina D e fazer uma dose de manutenção depois ali, pra gente garantir, né, a saúde, tudo certo. Perfeito.
Agora, tem uma menina que está perguntando em relação à importância que tem o coenzima Q10, né? Para fertilidade, muito, muito utilizada e maravilhosa, né? Eu gosto mais dela na forma de cava Q10 ou então a gente suplementar mesmo o biquinol, que é a forma ativa. Só que o biquinol é muito caro. Muito caro. Então, às vezes, a gente tenta fazer uma forma que não é nem tão. A coenzima Q10 pura, né? Nessa forma, ela não é tão bem. E o biquinona, que é a forma mais comum, ela tem uma absorção não tão boa. Cava Q10 é uma forma de vitamina Q10 que tem uma absorção melhor. E o biquinol melhor ainda, porque ela não precisa nem de ser convertida, já está na forma ativa ali. Então, geralmente eu passo muito cava Q10, eu fico no meio termo. Algumas pacientes que eu vejo que às vezes a gente tem uma condição de caprichar um pouco mais, ou dependendo do grau que ela precisa de melhorar, a gente vai para o biquinol. A coenzima Q10, ela atua justamente ali a nível mitocondrial. A mitocôndria é uma célula, um componentezinho da nossa célula que fabrica energia. Então, você pensa que, por exemplo, para um óvulo, eu preciso de ter muita energia nesse óvulo, para ele conseguir crescer adequadamente num tamanho satisfatório, romper, e quando ter a fecundação ali com o espermatozoide tem coenzima Q10 justamente na pontinha dele ali, sabe? Onde tem a maior concentração de coenzima Q10 no espermatozoide, de mitocôndrias no espermatozoide. E quando essa mulher tiver um óvulo pronto ali para fecundar, esse óvulo ele tem energia para crescer. Então, esse óvulo, ele precisa ter essa energia. E outra coisa, a coenzima Q10, ela atua ali controlando radicais livres, então ela também funciona como um antioxidante importante. Pensando em uma mulher mais inflamada, uma mulher com mais idade, uma mulher que às vezes tem uma endometriose associada, ou uma adenomiose, que é como se fosse uma endometriose, mas no útero mesmo, fora do endométrio, na musculatura do útero ali. Pensando nessas mulheres, principalmente, é muito importante, é fundamental, ali meio que vai no pacote de quase todas as pacientes para fertilidade com enzima Q10. Perguntando aqui agora em relação à coenzima Q10, como que eu consigo achar isso na alimentação? Onde que eu consigo? A coenzima Q10 a gente acha ela ali em carnes, só que as concentrações de coenzima Q10 ali que a gente encontra, principalmente em fontes de origem animal, é aquela questão que eu falei, ela não é uma quantidade tão alta para tratamento. Então a gente pode, sim. O que é o ideal? A gente fala, a alimentação quanto mais variada ali, variando as carnes, os verduras, legumes ali, é fundamental porque a gente precisa de energia, a gente precisa de um alimento bom, fibras, né, proteína. Só que a grande questão como que a gente busca em fontes, né, animais, é que depende do que você está precisando. Qual que é o reforço que você precisa? É para fertilidade, é para qualidade de óvulos? Infelizmente, gente, para ter um resultado satisfatório, a gente não consegue. Não consegue ter uma resposta satisfatória. É suplementação mesmo. Suplementação mesmo, é o que a gente estava falando mais cedo. Né? Ainda mais pensando nos nossos alimentos hoje, que a qualidade mesmo, os minerais, vitaminas já não tem aquela quantidade pelo nosso solo mais desgastado, é fato. No Brasil a gente tem carência de muitos minerais. Então a suplementação ela vem assim muito bem. Perfeito. Só falar, pessoal, que quem começou a assistir agora, volta lá no início que vocês vão estar entendendo um pouco melhor do que ela está falando aqui, tá? Tudo. Ela falou muita coisa aqui, então isso ela falou no início. Vale a pena assistir. Eu achei essa daqui bacana, que é o seguinte, existe um horário melhor para tentar engravidar? Tem aquele horário? Não. Não, né? Não existe um horário ideal, não. Tem que fazer. Existe o time ideal. O nosso óvulo, ele dura 24 horas ali. E por isso que quando a gente namora um pouquinho antes ou um pouquinho... Não pode ser muito tempo depois, mas um pouquinho antes, os espermatozoides eles vão estar ali na trompa, ali esperando esse óvulo chegar. Porque ele tem uma viabilidade maior do que o óvulo. Agora, o óvulo, a partir do momento que ele é ovulado ali, que o folículozinho rompeu, esse óvulozinho, a trompa vai pegar esse óvulo e ele vai demorar 24 horas ali ainda, uma vida útil. Depois de 24 horas ele evolui, ele é degradado, ele já não serve para ser fecundado mais. Então não existe um horário ideal. Não existe de manhã, à noite, não. Existe ali aquela viabilidade do óvulo de 24 horas. Tá? Que aí essa viabilidade é importante. Agora, a mulher tá querendo engravidar, né? Você falou sobre glúten, né? Sobre trigo. A cevada, a cervejinha, qual que é o impacto que isso tem na Total, fertilidade? porque se a gente for pensar na cerveja, propriamente dito, que tá ali feito com uma cevada, com centeio, né? Com trigo,
trigo, aveia, centeio, né? Cevada, todos esses dá para fazer cerveja. Tem glúten, né? E tem outra questão, o álcool. Ah, eu vou usar sem álcool. Beleza, mas tem o glúten. Eu vou usar sem glúten, mas tem o álcool. E o álcool, ele faz aquela irritação ali a nível intestinal, que não é legal. Tem que parar de beber de tudo para poder engravidar? Não, mas tem que diminuir. Tem que ser bem socialmente mesmo. E agora, a cerveja tem glúten, né? Então, assim, para fertilidade, pensando nessas mulheres que precisam diminuir esse estímulo inflamatório, que estão inflamadas, que têm endometriose, ou que têm doença autoimune, pensa que o intestino, ele tá grudadinho no útero. Se eu tenho estufamento, gases, se eu tenho desbiose intestinal, se eu tenho constipação, tudo isso tá ali muito perto do útero ali, ó. Essa saúde intestinal, ela tá refletindo nesse útero. Podemos falar um pouco sobre cigarro também, ou vape, né? Cigarro, Ai, gente, é igual uma paciente me falou assim, e refrigerante? Eu falei, não vou nem responder. Falei, já uma paciente me falou, essa pergunta, assim, eu não vou responder, acaba que eu respondi. Falei, nossa, não vou nem responder essa pergunta. Mas o cigarro, o vape, mais ainda, a gente vê hoje, né, pessoas jovens já tendo câncer de pulmão por causa de vape, tá aí, para quem quiser ver, só quem quiser ficar em negação mesmo, que não vai, né, entender isso como um alerta. A nicotina, o cigarro, ela faz vasoconstrição, por isso que aumenta o nível de hipertensão em quem fuma, né, infartos, faz uma vasoconstrição também, entre outros malefícios. Mas vamos falar só dessa questão da vasoconstrição. Quando eu tenho uma vasoconstrição ali a nível tubário, ovariano, endometrial, eu diminuo o fluxo de sangue, eu diminuo a vida nesse lugar, porque não vai sangue, não oxigena, não vai nutrientes. Pensando em homens. Homens já têm muita predisposição a ter varicocele. Eu tenho muitos homens que têm, né, varicocele aí nos atendimentos. Então, vamos supor a varicocele. O que é a varicocele? É uma varize nessa região testicular. É uma dilataçãozinha. E isso gera um processo inflamatório ali que piora a qualidade do espermatozoide. É muito fácil a gente ter uma varicocele hoje no homem. Se for pensar que hoje a gente fica muito tempo sentado, muitos andam de moto, por exemplo, os mototáxis que ficam o dia inteiro sentados em cima do motor da moto ali, aumentando esse calor a nível testicular. Pensando em homens que andam a cavalo, que tem impacto, né? Enfim, e aí você soma isso com a vasoconstrição do vaso ali causado pelo cigarro. É a receita certa para você ficar aí com os seus espermatozoides alterados. Perfeito. Até uma última perguntinha aqui, que é o seguinte, em relação a ácido fólico e metilfolato, qual que é o melhor, qual que você indica? O que acontece? Teria problema usar metilfolato, né? E muitas mulheres já usam ainda e tá tudo certo? A questão é que para muitas mulheres, principalmente no Brasil, existe uma alteraçãozinha genética, a gente chama de polimorfismo. Não é nada maligno, é um estilo ali, como se fosse a forminha ali do DNA ali, tem um polimorfismo que chama do MTHFR, que é de uma enzima, metileno tetrahidrofolato redutase, que é o MTHFR. Essa enzimazinha ali, muitas mulheres têm dificuldade na ação dessa enzima. Tem o polimorfismo ou heterozigoto, quando ela tem uma alteração parcial, ou homozigoto. E se a gente tem essa alteração, tem mais tendência a ter a homocisteína alta. Essa enzima, ela converte o ácido fólico em metilfolato. O metilfolato é a forma ativa, pronta para ser utilizado nas células. Só que tem mulheres que não conseguem fazer essa conversão, as mulheres que têm essa alteração, esse polimorfismo. Por saber que o impacto da falta do metilfolato, por exemplo, para o fechamento do tubo neural do bebezinho, né? Principalmente essa grande preocupação, essas mulheres têm esses níveis reduzidos, por saber que é algo tão prejudicial para o bebê, não vale a pena hoje, em pleno século XXI, um médico suplementar ácido fólico. Se você sabe que algumas mulheres podem ser prejudicadas, e se o metilfolato é barato, não faz sentido. Então, hoje, a melhor recomendação é suplementar metilfolato e não ácido fólico. E tem um grande problema. Para essas mulheres que têm esse polimorfismo, elas têm a tendência a ter a homocisteína mais alta. Essa homocisteína alta, ela pode causar perda gestacional, porque o metilfolato ajuda a regular essa substância no nosso corpo. A homocisteína ideal tem que estar abaixo de 8 ali para fertilidade.
Então, também tem esse impacto da homocina que pode causar perda gestacional. Por isso que é tão importante suplementar o metilfolato. E não doses padrões. Para cada mulher vai depender ali. Tem formas de a gente ver qual é a dose ideal para cada mulher. O que eu mais vejo é ácido fólico sendo indicado. Infelizmente. Agora, só pra gente finalizar aqui, eu sou um casal, tô tentando engravidar aqui. Quanto tempo que é normal eu tentar engravidar sem conseguir ter um acerto ali? Até quanto tempo eu preciso... A gente sabe, em relação à porcentagem até quando é normal, depende, tem estudos que falam, cada um fala uma coisa. Cerca de 35% das mulheres ali, elas podem... Acerta não. 35% de chances de engravidar em cada ciclo é normal. Não quer dizer que a mulher ela vai... Claro, tem aquela que engravidou de primeira. Ela entrou naquela estatística de que não era as que iam ter dificuldade, né? Então, 35% a chance de engravidar em cada ciclo. É a média que eu tô falando, né? A gente sabe que mais nova vai aumentar a chance. Quando essa mulher ela tá ali até 35 anos, ela demora ali até 1 ano para tentar engravidar, a gente considera ainda aceitável, tá? Até 1 ano tentando engravidar, até 35 anos, ok. A partir de 35 anos, se essa mulher ela já tá há 6 meses, pelo menos, tentando engravidar, já liga um alerta. A gente já tem que falar assim, opa, já tem 6 meses que essa mulher de 35 anos está tentando engravidar, já vamos começar a investigar aí algo que possa estar alterado. Acima de 40 anos, ela já tem que começar a investigar de cara. Vou tentar engravidar. Já vou tentar descartar tudo, é o ideal. Não existe o tempo certo, a gente fala uma recomendação. Agora, uma mulher, ela não tem nem 35 anos, ela tá tentando engravidar. Mas ela já quer investigar tudo, ela já quer descartar, tá tudo certo. Cada um tem que fazer o que faz mais sentido, porque quem decide engravidar, Edgar, ela pode esperar 1 mês. 1 mês pode ser muito para ela. Quando desperta essa vontade de ser mãe. Ela pode achar que, nossa, primeiro... Eu tenho 2 ciclos que eu tô tentando engravidar, eu tô desesperada. Tem mulher que tá há anos. Não dá pra gente diminuir essa preocupação dessa mulher, essa dor. Porque é isso, quando desperta esse instinto de maternidade, a mulher tem pressa. Não importa quanto tempo ela tá tentando. Pode ser 1 mês, pra ela pode ser muito. Ainda mais Então, quando ela passa dos 40, né? O importante é buscar ajuda precoce. Até... E é só pra entender que hoje as mulheres também estão tentando engravidar um pouco mais tarde, né? Sim. Tá acontecendo normalmente. Mudou esse padrão mesmo, né? Porque... Claro, a gente quer ter essa segurança financeira, a gente quer lá acabar de estudar, que a gente sabe que para criar bem um filho, você também tem que tentar dedicar, focar, né, nessa educação. Então, as mulheres dizem, eu quero primeiro, eu quero terminar a faculdade, agora eu quero me estabilizar aqui na minha carreira. O que eu faço? Eu faço um alerta para essas mulheres. Você que está pensando em terminar de trabalhar, montar sua carreira, para depois tentar engravidar, só pelo menos tenha ciência que quando você for tentar engravidar, você pode ter dificuldade. Porque muitas vezes as mulheres elas ficam tranquilas, porque a mãe engravidou rápido, a amiga engravidou rápido, e fica tranquila. E aí, muitas falam assim, eu tenho uma que fala, nossa, mas se o médico, quando eu comecei, se tivesse me falado isso que você falou, eu não teria esperado tanto. Né? Então, a gente tem que ter esse entendimento, qual que é a prioridade. A prioridade é a carreira, tá tudo certo, não tem problema, tá tudo certo. Só que a gente não pode deixar, as mulheres não podem deixar de ter essa consciência que elas podem ter dificuldade para engravidar e que às vezes é difícil de tratar. Aí tem mulheres que congelam óvulos, tudo bem. Isso agora. Cada uma tem que fazer o que faz mais sentido. Não existe, a gente não tem que julgar, cada um faz o que quer. Eu quero congelar ovos, tudo bem? Aí acontece que tem mulheres que congelaram ovos quando eu tinha 30 anos. Aí agora ela tá com 40, ela quer transferir. Aí não dá certo. Entendeu? Não dá? Não. Porque assim, eu congelei ovos, agora eu tô tentando fazer a transferência. Quando ela congelou, ela achou que era a solução dos problemas dela. E quando ela quisesse, era só ela colocar lá. Aí vem endometriose, aí vem adenomiose, aí vem doença autoimune, aí vem que aquele óvulo que ela congelou lá, ela não estava saudável, ela não fez o preparo, esse óvulo tem baixa qualidade, aí faz embriões com qualidade ruim, ou coloca lá no implanta, e aí? Então tem essa questão, não também se apegue que congelamento de óvulos é a solução, porque quando você chegar na época de transferir, como que você vai estar? Sua saúde não é mais a mesma. Então é só ter essa consciência, porque assim, a gente tem que alertar. As mulheres, elas têm que ouvir isso. Porque isso muitas já chegaram e falaram assim, nossa, se tivesse me falado isso antes, Fabi, elas me chamam de Fabi, né? Doutora Fabi, se tivesse me falado isso antes, assim, tudo teria sido diferente, eu teria feito tudo diferente. Então, a gente tem que falar sobre infertilidade, porque não se fala.
né? Igual eu comentei agora da Anne Hathaway, que agora comentou toda a jornada que ela passou de fertilidade sofrendo, calada. E justamente pela vergonha. Então, se a gente escuta uma outra falando, isso vai encorajando, isso vai ligando um alerta mesmo. A gente tem pressa, né? Nosso corpo, a mulher, ela tem um tempo de vida útil, infelizmente, né? Perfeito. E, doutora Fabi, como que eu te encontro nas redes sociais? Então, Edgar, doutora.Fabiana Ludigério, algo do tipo, doutora Fabiana Ludigério. É o meu Instagram, né? Uhum. Eu compartilho dicas lá com as meninas, né? Essa semana tá acontecendo um evento muito importante, que a gente tá na Jornada da Fertilidade, né? Amanhã sai a 3ª aula da Jornada da Fertilidade, que ainda dá tempo das meninas se inscreverem, né? Para a Jornada da Fertilidade. A gente também tem um programa, eu tenho um programa Prontas para Gestar, justamente por hoje não conseguir atender tantas minhas pacientes, né? É limitar. Eu sou limitada e a carência é muito grande. Eu tenho pacientes praticamente de todos os estados do Brasil, tenho de fora, para a gente entender como que é a carência dessas mulheres procurarem profissionais que realmente valorizem a dor delas. Então, o programa é para ajudar essas mulheres também. A Jornada da Fertilidade está muito legal, levando informação para muitas mulheres. Dá tempo ainda de assistir às aulas, quem quiser se inscrever. E a gente está por aqui. Meninas, tinha que ter um podcast, viu? Pois é, eu falo isso com o Lucas às vezes, assim, eu tenho que fazer um podcast de fertilidade. Conteúdo. É muita coisa. Uhum. Cara, nunca dá tempo. Isso, a gente falou sobre muita coisa, só que acaba que é muita informação. Eu fico angustiada, pensando assim, nossa, eu podia ter falado disso, mas não dá tempo. Falar de fertilidade aí já é muito complexo, é tanta coisa. Mas a gente pode vir outra vez também, pra gente continuar essa conversa, vale a pena. Sim, é perfeito. Né? Te agradecer demais pela presença. Vou deixar um espaço para você fazer algum agradecimento, pode ficar à vontade. Ou falar alguma coisa que a gente não falou, pode ficar à vontade. Então, agradecer você, né, pela recepção, né, os meninos aqui e tudo. Falar com todas as meninas, né, que estão passando por essa dificuldade para engravidar. O mais importante que eu falo para as minhas pacientes é o primeiro pilar é o pilar da fé, porque passar por uma infertilidade é muito desafiador e passar por isso calada é ainda mais. Então, fortaleça a sua fé, né? Você acreditar que isso vai acontecer, isso abre portas, isso abre seu corpo mesmo para a cura, né? E para a transformação, as coisas começam a fluir. Não desista, eu falo com as meninas, não desista antes do milagre acontecer, porque tratar a fertilidade é um pouquinho lento, é desgastante, um corpo que veio sofrendo há muito tempo. Mas eu vejo tantos milagres acontecendo com as minhas pacientes, e às vezes não é quando vai estar tudo perfeito, mas tem que estar sempre buscando. Então, hoje o estilo de vida, alimentação, suplementação é fundamental. Né? Então, se cuidem, falem sobre isso, busquem ajuda. Se você sente que alguma coisinha não tá legal, não se conforme com a normalidade, que tá normal. Às vezes você tem uma pasta gigante de exames aí que os médicos falaram que tá normal. Às vezes tem um detalhe ali que ele não olhou muito bem ou que ele não entendia muito bem sobre aquilo. E é isso, eu tô aqui também, né? Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta depois pro Edgar, a gente pode esclarecer, tô à disposição. E sigam firme aí. E maridos, por favor, vocês fazem parte desse processo. Não é só a mulher, mesmo se tiver tudo certo com o seu espermograma, ok? Você engravida junto, né? Engravida junto, é dos dois. É isso aí. Doutora Fabi, brigadão pela presença. Nada. Valeu mesmo. Espero que você venha outras vezes. Eu acho que foi sensacional. A gente vai. Tem muito assunto para falar sobre isso. Tem Né? muita coisa. Mas acho que a gente conseguiu trazer muito insight legal. Sim, aqui. ligar um alerta, né? Que eu acho que é mais importante. Não aceitar a dor, não aceitar a normalidade, não aceitar que demorar a engravidar é normal. Tem alguma coisa errada? Tem. Tem alguma coisa. Perda gestacional? Tem alguma coisa errada. Não existe perda gestacional normal. É comum, mas não é normal. Perfeito. Okay? Então, brigadão. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Peço para vocês compartilharem esse conteúdo com quem vocês acham que estão tentando engravidar. Você tá tentando engravidar, Oxin? Não, né? Paulinho tá, né? Então, Paulinho, compartilha aí com seus Paulinho, amigos assiste aí. aqui, hein, Assiste aí, Paulinho. Valeu mesmo pela presença de todos. Obrigado pelo carinho de sempre. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Começou do nada, só café na mão. Sonho grande sem pedir permissão. Errou, caiu, mas nunca parou. Fez do medo força, fez do show. Ele é o cara,